esse é o Davi, nós somos da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada do Gama e tem como pastor presidente o pastor Carlos Eduardo. Nós estamos aqui hoje para estudarmos juntos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Estamos aqui para mais uma lição do nosso livro Andando nos Passos de Jesus, que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Amém. Primeiramente, nós vamos ler um texto bíblico, né, Davi? Que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53. Lê para a gente, por favor. Diz assim, né? Isaías 53, versículos 1 ao versículo 5. Diz o seguinte: Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza. Não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E com um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado. E não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Bem, amados, a Escola Bíblica Dominical, essa lição de hoje, propõe o seguinte: conhecer o quanto que Jesus sofreu quando habitava em nosso meio. E ao mesmo tempo, nos dá o exemplo de como nós, como crentes, devemos seguir a Jesus e imitá-lo também, podendo suportar as adversidades, podendo suportar as agruras da vida, né? Por assim dizer. Então, o primeiro questionamento que fica é: Jesus experimentou todo tipo de sofrimento? O texto de Isaías diz que ele passou por muitas dores. Então, primeiramente, a gente pode ver que Jesus experimentou o sofrimento físico, né? Na realidade, ele experimentou o sofrimento físico, espiritual, emocional, mas nós vamos caminhando aqui na lição para compreender passo a passo como isso aconteceu na vida de Jesus. O texto de Mateus capítulo 4, versículo 2 diz que: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus, como qualquer um de nós, ele padece fome, né, as necessidades fisiológicas que cada um de nós tem na vida. Então, seria complicado nós querermos seguir Jesus, conseguir ter o melhor que o Evangelho pode nos oferecer. Obviamente a gente tem isso, que é a salvação, mas sem ter nenhum tipo de sofrimento. Isso aí é um sonho, uma ficção, porque todos nós estamos sujeitos, né, a sofrimento, tanto físico, como emocional, como espiritual. Jesus, ele experimentou o sofrimento físico, e eu acho interessante observar que essa dificuldade que Jesus viveu foi para nos dar exemplo. Quando Jesus ele experimenta o sofrimento físico, ele nos prova que ele se tornou homem, que ele viveu as dificuldades que nós vivemos. Ele não passou por essa vida anestesiado, ele passou por essa vida com a forma humana, como homem mesmo, como um ser humano. E ele fez isso para suportar as dores e vencer essas dores e nos dar esse modelo, nos dar esse exemplo a ser seguido. Uma das formas que nós podemos ver para exemplificar esse sofrimento como modelo é que Jesus experimentou, por exemplo, a tentação no deserto, né?
E nós podemos ver que ele fez isso para nos dar o exemplo que podemos confiar em Jesus, que suportou todas as tentações, para podermos confiar nele quando fôssemos tentados, né? Aqui em Hebreus 2,18 diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus Cristo, né, ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Então aqui é um exemplo que a palavra dá de que nós podemos confiar em Jesus nesse tipo de sofrimento, por exemplo, no sofrimento da tentação. Podemos confiar em Jesus Cristo porque ele se fez homem, ele sofreu tentações e ele resistiu a todas elas. Justamente. Então o livro do Evangelho de Mateus diz que ele teve fome, teve sede e foi tentado, né? Nos dias de hoje, você pode usar, por exemplo, o jejum, né, de forma bastante interessante, né? As pessoas usam o jejum como uma desintoxicação, né? O detox. A pessoa fica um tempo sem jejuar, ou melhor, sem comer, e fazendo disso um momento de desintoxicação. Mas na realidade, o jejum espiritual é totalmente diferente. O jejum que Jesus passou levava a ele muito mais do que uma simples desintoxicação, como hoje em dia as pessoas fazem, né? Mas levou a ele a um autoconhecimento, primeiramente, a revelação de quem ele era mesmo, né? Porque quando ele foi tentado, o próprio diabo mesmo tentava colocar dúvida em Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, não é? Então, a partir naquele jejum ali, confirma-se também o autoconhecimento dele, porque ele sabe quem de fato ele é, né? Há também um fortalecimento espiritual, há uma comunhão e há uma intimidade com Deus. Então esse sofrimento aqui, físico, por assim dizer, através do jejum, através da restrição alimentar, nos traz muitos benefícios, né? Outro sofrimento físico que nós veremos um pouco mais adiante é a questão da paixão de Cristo, né? Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. Uma outra questão de que Jesus passou como sofrimento é a rejeição, né? Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A pior rejeição que existe é justamente, amados, daquelas pessoas que nos são mais queridas, né? Então, se a gente tem um apreço muito grande por amigos, por familiares, e essas pessoas a quem nós amamos, quando nos rejeitam, esse aí é um dos piores sofrimentos que podem ocorrer na vida do ser humano. E isso aí foi experimentado por Jesus. Ele foi rejeitado de todas as formas. Foi rejeitado pelo povo, o qual ele veio, né? Ele veio para um povo, ele foi separado para um povo, mas o povo não quis saber dele. O povo rejeitou, o povo deixou ele de lado, não quis recebê-lo como o Messias. É importante lembrar também que Jesus ele foi rejeitado pelo povo de Israel, que era o povo prometido, né? O povo a quem Deus tinha comunhão, Deus tinha uma aliança, mas Jesus Cristo, quando ele se aparece, se revela o Filho de Deus, eles não acreditam, muitos não creem, né? E nesse quesito da dor da rejeição, principalmente no momento da crucificação, os próprios discípulos dele não estavam junto com ele, muitos deles, né? João, acho que foi o único que ficou no momento da crucificação, mas Pedro fugiu, todos os outros a maioria saiu. A maioria fugiu. E também é muito interessante que no momento da crucificação também houve um outro patamar de separação, um outro patamar de rejeição. Que no momento onde Jesus Cristo ele é crucificado, no momento em que ele está sofrendo e padecendo, ele fala, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Onde ele está
ele está falando de uma espécie de separação que houve entre Deus Pai e o Deus Filho, né? Por conta de ele estar absorvendo os nossos pecados, né? Porque ele está sofrendo a punição maior, a punição suprema do pecado, que é ser separado absolutamente de Deus, né? E nisso Jesus Cristo, ele está citando, quando ele fala isso, né? Senhor, por que me abandonaste? Ele está citando o Salmo 22, né? Que é o chamado Salmo da Cruz, né? Em alguns versículos, citando alguns versículos aqui do Salmo 22, a gente pode ver que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai citar algumas palavras do sofrimento de Jesus sem saber exatamente acerca de Jesus, mas profetizando sobre Cristo. E ele fala o seguinte, ele fala assim no Salmo 22. Salmos 22, no versículo 1, ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Ele fala assim no versículo 7: os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. No versículo 13 ao 16, ele fala assim: abrem a boca contra mim, como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou, como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam, como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuram minhas mãos e meus pés. E assim continua os Salmos falando acerca de um servo sofredor, né? Assim como em Isaías 53. Então a gente pode ver aqui que Deus sofreu essa rejeição, por conta do pecado, uma rejeição que nós merecíamos, né? Antes de sofrer essa rejeição, ele sofre por decepção também, né? Então é a rejeição e a decepção, né? Porque ele, em João no capítulo 6, ele diz que ele é o pão da vida. É aquele que vai trazer vida para os seus, né? Mas olha só o que diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vossa vida do mundo é a minha carne. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Ou seja, eles não conseguiam compreender a mensagem de Jesus e já começaram, e a partir de então abandonaram a Cristo. Então há uma decepção, né? Obviamente não fala aqui que houve uma decepção de Jesus, mas quem não ficaria decepcionado? Sofreu com isso, né? Quando Jesus olhava para aquelas pessoas, ele via como ovelhas que não tinham pastor. E quando ele chega para apacentar aquelas pessoas, o rebanho de Israel, o povo de Israel, o povo não aceita. Ou seja, é uma decepção muito grande, né? Além disso, o sofrimento espiritual, porque Jesus ele iniciou o seu processo de sofrimento espiritual. E aí, apesar de nós queremos separar o sofrimento físico, o sofrimento emocional, ou o sofrimento espiritual, todos estão reunidos em vários momentos, né? E aqui, no Getsemane, quando ele vai, depois que faz a Santa Ceia, que ele sai, ele se retira para o Jardim das Oliveiras, né? Para fazer a sua oração e ter um momento com Deus, diz assim, que ele se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Percebe o nível de sofrimento que havia na pessoa de Jesus? O nível de angústia, o nível de ansiedade, o nível de sofrimento que ocorreu na vida dele,
porque ele sabia muito bem o que o esperava, era a cruz. O que esperava a ele era um sofrimento maior ainda, maior que o sofrimento de decepção, maior que o sofrimento de rejeição, maior que o sofrimento de deixar de comer ou de beber, maior do que tudo isso, haveria ali um processo de humilhação acompanhado de sofrimento físico intenso, que é o sofrimento da cruz. A humilhação vem, olha só, Marcos 15 diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Aqui o Evangelho de Marcos está trazendo o Salmo 22, que foi lido aqui por Davi, né? Então, há o cumprimento da promessa, o cumprimento da humilhação, o cumprimento da profecia de Isaías, né, que fala a respeito da pessoa de Cristo. E ele traz em si também o sofrimento intenso, é acompanhado de açoites, né? Porque quando ele é levado do Jardim das Oliveiras, e embora fosse inocente, e a inocência dele é nítida e notória, quando ele é examinado por Pôncio Pilatos, ele diz: olha, esse homem não tem pecado algum. E depois que Cristo é colocado na cruz, o ladrão que estava do lado dele diz: olha, esse aqui não é pecador, não tem crime nenhum nele, né? Nesse momento que a gente vê que Jesus ele foi entregue sem pecado, né? Ele era inocente. Jesus Cristo ele foi até a cruz, mas ele nunca pecou. Ele foi para a cruz, se fez maldito, se fez pecado, mas ele mesmo nunca pecou. Então existia a inocência de Cristo. A inocência de Cristo era tão evidente que em Lucas 23, no capítulo 23, versículo 46 a 48, ele fala o seguinte: então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando profundamente. Então, depois da crucificação, o povo que estava zombando, o povo que pediu a condenação de Jesus sem ter pecado, eles sentiram arrependimento, eles sentiram culpa e se arrependeram. E inclusive o centurião reconheceu a Deus como justo, reconheceu Jesus como justo, né? No sentido divino, no sentido, nossa, ele era justo, esse homem ele não tinha pecado, ele foi condenado sem pecado, ele era inocente. E o povo se entristeceu, se arrependeu desse sofrimento. E aí, esse sentimento de arrependimento ele vai ser relembrado lá no acontecimento do Pentecostes, quando Pedro prega aos judeus, né? e a várias pessoas de vários povos, né? Em Atos 2. Em Atos 2, no versículo 36, ele vai falar o seguinte: portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse mesmo povo que crucificou, muitos deles se arrependeram e se converteram a Jesus Cristo.
Jesus, ele responde ao sofrimento de forma bastante interessante, porque é o seguinte, era sem pecado, era justo, ele era de fato justo, né? As pessoas reconheceram que ele não tinha cometido pecado nenhum, né? Olha só, 1 Pedro 2:22 diz que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, como que Jesus respondia ao sofrimento? Ele não saía ameaçando, ele não revidava, né? Ele não tinha aquela filosofia de dente por dente, né? E olho por olho, né? A filosofia dele era outra, ele reagia ao sofrimento de outra forma. Mas, e às vezes a gente pensa, será que crente não sofre? Olha, se Jesus passou por açoites, e os açoites ali não era simplesmente uma coisinha para dizer que, não, tomou uma surra. Não, aquilo ali era tortura cruel. Aquilo ali era a pior de todas as torturas. Era o máximo que uma pessoa poderia aguentar. Um azorrague que era feito de couro, com pedaços de ossos colocados nas suas extremidades, feito justamente de forma, maldosa para arrancar pedaço de carne. Arrancava o couro com couro, né? Batia ali e arrancava, marcava as costas, né? lacerava. Além disso, ele sai carregando o madeiro e apanhando. E quando ele chega lá, é colocado cravos imensos nas suas mãos. Mas não era na mão como a gente pensa. A gente pensa que foi aqui, mas quando a gente vai estudar de uma forma mais científica, vê-se que os cravos foram colocados aqui, entre os ossos, para que realmente a pessoa ficasse firmada na cruz. E você cravar, um prego aqui entre os ossos, ferindo tendões, isso aqui é extremamente doloroso. Ali Jesus passa por uma tremenda aflição, não somente pela sua fraqueza física, já havia perdido sangue, né? E ali as dores de cravos nos pés, nas mãos, uma coroa de espinhos, drenando a ele toda aqui na cabeça, onde tem uma quantidade de capilares extremamente grande, e sai bastante sangue. Quando você tem um corte na cabeça, no couro cabeludo, sai sangue com abundância, porque tem muita capilaridade. Então ele padece sofrendo dores em todos os sentidos. Mas pesa muito mais a dor do abandono, né? A dor de ser desprezado, a sensação de que, olha só, eu vim para esse povo, mas o povo não me aceita. Então, nós fazemos a pergunta, será que o crente, né, pode também ter sofrimentos? É óbvio que sim. É óbvio que nós que somos crentes, nós que somos cristãos, podemos padecer dores. Isso é óbvio. Por quê? Porque é próprio do ser humano a rejeição. Um vai rejeitar o outro. Obviamente, você não vai tomar uma cruz ou ser crucificado nos mesmos moldes que Jesus foi. Mas ele diz, olha, cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, vai ter aflição, vai ter angústia, vai ter sofrimento. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, há essa questão. Existe sofrimento na vida do crente? Sim, claro que vai existir. Porque
Se o crente for viver só de coisa boa, o evangelho está faltando um pedaço para ele. O evangelho não está sendo completo, porque o evangelho ele não é só coisa boa, infelizmente não, irmãos. No final das contas, haverá uma salvação. Assim, aí sim, toda lágrima será enxugada do rosto, aí sim. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, com certeza nós padeceremos, né, angústias, sofrimentos, dores, não diferente do que Jesus Cristo passou. É bom destacar também, aqui que foi citado Pedro, né? No contexto da carta de 1 Pedro, ele está falando justamente isso para a igreja, né? Pedro está falando acerca de sofrimento. O contexto ali era um contexto de perseguição, os romanos estavam perseguindo os cristãos. Então eu acho bom lembrar que Pedro ele dá muitas palavras acerca da ressurreição de Cristo e da esperança que temos na vida eterna, né? Para lembrar isso, que os sofrimentos aqui da terra são passageiros e esse sofrimento passageiro ele é para nos lembrar de que existe uma vida eterna lá junto com Deus nos céus, né? É até bom ler um texto aqui, assim, lá em 1 Pedro, onde ele fala em 1 Pedro 1, no versículo 6. Nisso exultais, né, na proteção de Deus mediante a fé, que ele fala no versículo 5. Né? Ele fala, nisso exultais, né, nisso se alegrem, né, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está falando aqui que as provações, as situações de dificuldade, aflições, elas vão provar a nossa fé. E a provação da fé resulta em glória e honra a Deus. Cada vez que a nossa fé ela é testada, ela é autenticada através das aflições, ela resulta em glória a Deus. Em Hebreus 12:11, diz o seguinte: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, sofrimentos e aflições aqui na Terra são para fortalecer a nossa fé e dar um resultado de fortalecimento e amadurecimento e glória a Deus. E eu acho interessante também do ponto de vista de Jesus, porque lá em Filipenses 2:6-11, ele fala do esvaziamento de Cristo, né? E de como Cristo ele confiou a Deus toda a sua obra, né? Toda a obra. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ou seja, como que Jesus respondeu a esse sofrimento na terra? Ele entregou a Deus. E essa ação... Ele acreditou e confiou. Ele entregou e confiou, teve fé. E essa atitude de servir a Deus, de ser obediente até no sofrimento, até a morte de cruz, foi o que exaltou a Jesus Cristo. E Paulo manda nós termos o exemplo de Jesus, de ser servos e sermos obedientes a Deus. E assim como Jesus, como modelo, foi obediente até a morte de cruz. Cristo respondeu ao sofrimento em fé. E você, como tem respondido ao sofrimento? As questões da vida, as dificuldades, as tribulações? Comenta, deixa o seu comentário aqui abaixo, né? Participe conosco. Ao mesmo tempo você dá o seu like aí, né? Dá o seu gostei.
ou contribua aí com uma opinião aí que você queira dar. Além disso, nós crentes, como respondemos ao sofrimento humano, né? Aos sofrimentos aqui na Terra? A primeira, uma das formas que nós devemos tentar fazer, pelo menos, é se identificar com Cristo, né? Porque Cristo se identifica conosco. Veja que no livro de Atos, lá no capítulo 8, Filipe se encontra com um eunuco. E o eunuco, ele era um alto oficial, e ele estava lendo o profeta Isaías, justamente o que nós lemos aqui no início, né? E então Filipe diz assim: olha, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como eu posso entender se não há quem me explique? E ele tinha uma dúvida, né? Ele tinha uma dúvida. Quando ele estava lendo o texto de Isaías, ele estava lendo esse texto aqui, dizendo: olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não lhes abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Então, o eunuco, ele tinha uma dúvida. E a pergunta que ele fez foi: ele está escrevendo isso a respeito de quem? O eunuco está perguntando, ele está escrevendo isso a respeito de quem? Quem é esse que a descendência lhe foi negada, né? Quem é esse que a descendência lhe foi negada? Porque a minha também foi. Numa outra tradução. Quem foi levado para o matadouro como ovelha? Quem foi humilhado desse jeito? Porque era o que ele sentia, era o que ele se identificava. O eunuco, ele era levado desse jeito, ele não tinha como reagir. Ele era colocado como uma ovelha que vai para o matadouro. E ali eles tiram a sua descendência, porque ele é castrado. Então ele está perguntando, de quem está se falando aqui? Ou seja, ele está se identificando com Jesus. Texto, e tentando compreender. E tentando compreender. E a partir desse texto, Filipe então vai lhe apresentar quem é Jesus. Quem é Jesus que se identifica com nós e que nós nos identificamos com Ele no sofrimento. Então, uma forma do crente reagir ao sofrimento é se identificar com Cristo, porque ele já passou por todos os sofrimentos que o ser humano poderia passar. Outra ilustração bastante interessante é do apóstolo Paulo, quando ele disse que tinha um espinho na carne, né? Para que ele não se ensoberbecesse, né? Para que ele não se mantivesse soberbo. Deus colocou um espinho na carne dele. Mas o texto não fala que espinho é esse, que espinho na carne é esse. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente passar por uma luta ou uma dificuldade, a gente pode fazer essa identificação junto ao texto e dizer: poxa, pode ser que eu tenha um espinho na carne também, uma dificuldade que Deus quer trabalhar em mim para me fazer melhor, né? Assim como fez com o apóstolo Paulo. Tornou o tempo todo tornando ele uma pessoa melhor, aperfeiçoando ele. Então, uma forma do crente responder ao sofrimento é se identificando com Cristo, é se identificando com a palavra e se fortalecendo, né? Porque a palavra nos fortalece ao mesmo tempo, né? Quando a gente vai falar a respeito do problema do sofrimento, ora, existem muitas pessoas que sofrem, e são pessoas crentes e não crentes. Há um escritor famoso que é C.S. Lewis, né? Ele escreveu um livro bastante interessante sobre o problema do sofrimento. Ele sabia o que era sofrimento. Com 9 anos de idade ele perdeu a mãe. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então perdeu muitos amigos, perdeu
pessoas queridas. Ele sabia o que era o sofrimento. E ele escreveu um livro a respeito do problema do sofrimento, né? Mas mais adiante ele vai escrever um livro bastante interessante. Mesmo porque quando ele fala a respeito desse sofrimento, sabe o que ele diz a respeito do sofrimento? Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade surda. Olha só o que ele vai dizer. Caramba. O sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade surda. Ou seja, o povo não está ouvindo, Deus permite muitas vezes. Isso aí não é o que a Bíblia diz, é o que o autor do livro O Problema do Sofrimento, ele fala. Mas ele escreve sobre a anatomia de uma dor. E nesse livro Anatomia de uma Dor, ele vai falar de coisas muito mais profundas, de coisas muito menos teóricas e teológicas ou filosóficas, e vai abrir o coração para Deus, porque ele vai passar por um outro momento muito mais difícil da vida. Ele vai se apaixonar por uma mulher, vai se casar com ela, essa mulher vai ter um câncer, olha só, e ele escreve um livro quando conhece ela, um livro bastante interessante que fala sobre a grande surpresa, ou surpreendido pela alegria. É o livro que ele escreve. Depois ele escreve sobre a anatomia de uma dor, quando ele é surpreendido pela grande tristeza. Ou seja, o dia mau pode chegar para cada um de nós. Assim como na vida de Jó chegou o dia mau, o dia ruim pode chegar na vida do crente. Mas o mais interessante é que quando você sabe que o dia mau chega, você pode ter ou sabe a quem você recorrer. Entendeu? Porque você pode recorrer a Deus. E o interessante também é que quando a gente passa por dificuldade, por aflições, adversidades, pensa que aquilo ali é o fim. Mas tem um escritor bastante famoso que ele diz o seguinte, é Napoleon Hill. Ele diz que cada fracasso traz em si uma semente de um êxito equivalente. E eu diria que cada dor, que cada sofrimento traz em si a semente de um júbilo, de uma alegria equivalente. Ou seja, há dificuldade? Mas essa dificuldade traz em si, né, algo que é um júbilo que é equivalente. O próprio Salmo 126 diz o seguinte, que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ou seja, está vivendo um tempo difícil, está vivendo um tempo de dificuldade, isso aí é simplesmente um momento em que você está semeando para colher mais, para colher uma alegria equivalente, ou para colher um júbilo equivalente. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem imaginar o que está adiante. Às vezes as pessoas ficam vendo o sofrimento ali só como esse momento, pensando que não vai passar. O sofrimento vai passar. O sofrimento sempre passa, entendeu? As pessoas que passam por momentos de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, a pessoa tem esse medo pensando que aquilo ali não vai passar, mas vai passar. Pode ter certeza que vai passar. E voltará, né? É como uma semente, vai colhendo os frutos depois, né? Com alegria, com júbilo, e isso colocado de forma exponencial. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança de Deus. E não somente isso, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja,
A tribulação tem um papel na nossa vida. A dificuldade, o sofrimento, a angústia, tem um papel. E o papel da tribulação é essa: produzir em nós perseverança. E a perseverança produz em nós experiência. E a experiência produz em nós esperança. Um texto de Romanos 8 diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ou seja, o crente tem sofrimento? Tem. Mas isso aí não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. A glória é muito maior. E em Coríntios capítulo 4, ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Entendeu? Então, se houver sofrimento, se houver angústia, se houver adversidade, espere um pouco mais, tenha fé, persevere, siga adiante, porque maior é a glória ainda que nos será revelada. E Salmo 119 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ou seja, no momento de angústia, você deve ter em mente que há uma consolação. E a consolação é a palavra de Deus que traz vida para você. E por último, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, tudo tem um papel na nossa vida. Tudo tem um papel, até mesmo o dia mau. Verdade. Para concluir aqui, a gente pode ler o texto de 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 12 até o 14, e depois o versículo 19, que está no final da revista. Fala o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém. Então é para a sua meditação. Você pode deixar alguns comentários aí embaixo, respondendo ao seguinte questionamento: de que maneira podemos, com a nossa dor, crescer em confiança com Deus? Deixe seu comentário aí embaixo. Nós temos em mente que existem dores na vida do crente, mas também existe alegria, existe dificuldade, existe adversidade, mas todas essas o Senhor nos colocou como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você, você que conseguiu chegar até aqui assistindo esse vídeo, assistindo essa aula. Compartilhe, deixe o seu comentário, deixe aí o seu like. Vamos orar agradecendo a Deus. Amado e bondoso Deus, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, entendendo que a Tua graça é quem nos consola, o Teu Espírito Santo é quem nos consola. Renova dentro de nós, dia após dia, Senhor, a nossa alegria, a nossa força, a nossa capacidade de superar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo, Senhor, participando deste momento. Que se porventura, Senhor, houver alguém
padecendo dores, sofrimentos e angústia, que o teu Santo Espírito chegue, Senhor, até este lugar, Senhor, até esta pessoa, trazendo a cura, trazendo, Senhor, um milagre especial. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos a Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém, irmãos. Fiquem com Deus.